E aí, Escola de Narradores aqui com o Maurício Bonar, tudo bem com você? Como é que você tá? Tá tudo beleza? Então é o seguinte, olha, ontem eu estava falando dos bastidores da nossa profissão, né? Hoje eu vou falar da rotina que a gente tem na nossa profissão. Então, para você que quer ser narrador ou narradora esportivos, qual é a nossa rotina? O que a gente costuma fazer, né, dentro do nosso trabalho? Primeiro que a gente tem que estar sempre lendo, sempre estudando, sempre procurando informações, né? Existem inúmeros portais que você pode se informar sobre os campeonatos, sobre os jogos, enfim. Claro que às vezes existe um evento, um esporte que você curte mais, você gosta mais desse esporte do que outro. Então, naturalmente, você vai se informar melhor, né? Vai conhecer mais, vai ter mais assunto para falar quando você for falar desse esporte e você demonstra mais conhecimento mesmo. Isso é natural. Mas o que eu digo? A gente tem que sempre procurar estudar tudo, pelo menos de tudo um pouquinho. Por exemplo, você tem uma ambição, uma vontade de narrar a Olimpíada. Agora vamos ter a Olimpíada aí, daqui a pouco em Tóquio, né? E para que deixar para estudar quando você fechar alguma coisa, entendeu? Vai dando uma olhada, tem sempre blogs, sites que falam de esportes olímpicos, especificamente, por exemplo, vai no COB, Comitê Olímpico Brasileiro, entendeu? Dá uma olhada no que está falando, como é que estão os atletas brasileiros, como é que está sendo a preparação desses atletas, como eles estão no momento, entendeu? Os esportes que são importantes para os brasileiros. Então, assim, é uma rotina diária que você não precisa gastar muito tempo para fazer isso. Claro que, além dos seus treinamentos, de você praticar, se ouvir, você que está começando a carreira e tal, isso é muito importante. E nos dias, né, anteriores, 2 dias anteriores, por exemplo, ao evento, você estuda, você faz toda aquela preparação que eu falei de produção, né? Buscar todas as informações que você pode buscar daquele evento. Mas, claro, existem informações que elas não são tão necessárias assim para você falar no evento, né? Por exemplo, você vai narrar um campeonato específico, vamos supor que você vai narrar um campeonato de rugby. A gente sabe que o público do rugby, geralmente, é aquele público que conhece bastante do esporte, né? Então existem certas situações do jogo, por exemplo, que você não precisa ficar explicando. Claro que existem as pessoas que não conhecem, que você pode, por exemplo, passar mais informações e falar com essas pessoas e tal, e ser um pouco didático em algum momento. Isso tudo bem, mas não pode ser a transmissão toda, entende? Por quê? Porque é um público específico, é um público que está acostumado a acompanhar o rugby, a história dos times e tudo mais. Claro, você pode citar alguma coisa, como aquele time começou, por exemplo, quantos títulos ele tem daquela competição, a tradição que tem e tudo mais, o confronto e tal. Tem que falar, mas o que eu quero dizer é que você não precisa ficar falando isso o tempo todo, entendeu? Não precisa ficar repetindo, falando o tempo todo esse tipo de informação para as pessoas, entendeu? Você tem que fazer uma escala de importância, uma hierarquia de importância das informações que você vai falar, né? Às vezes você fala coisa que realmente não tem necessidade. Às vezes o cara que está assistindo, ele quer assistir o jogo, entendeu? Ele quer saber do que está acontecendo naquele momento, a jogada, quem está melhor, quem não está e tal, as estratégias, as projeções do comentarista e tudo mais. Então, às vezes, nem tanto a informação é importante naquele momento. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça da gente. Com o tempo, com o passar do tempo, a gente consegue entender como isso funciona melhor, né? Com a experiência e tudo mais. Então, o que eu digo, não é que você não precisa se preocupar com as informações. Você precisa se preocupar. Se preocupe. Só que na hora de passar, sempre tenha bom senso, entendeu? E a questão principal, como eu estou falando da preparação, é a tua rotina, estudar quantas horas antes. Por exemplo, eu estudo 2, 3 horas antes, né, no dia anterior. Assim que eu conseguir pegar todas as informações que eu quero, entrar tudo na minha cabeça, eu procuro anotar tudo.
Aí beleza, eu já estou pronto para fazer o jogo. Tem gente que prefere estudar no dia do jogo, já estudei muito também no dia do jogo, do evento, também funciona, para ficar tudo mais fresquinho na tua cabeça. Então essa rotina de estudos ela é muito importante. Outra, não temos feriado, não temos final de semana, não temos batizado, não temos casamento, não temos formatura, não temos aniversários, datas festivas. Então essa é uma rotina de um narrador, de uma narradora esportiva, certo? Então se você quer ser narrador, se você quer ser narradora, acostume-se com isso. Final de semana é forte para os eventos, a maioria dos eventos são de final de semana, então a gente tem que estar preparado para isso, certo? Abrir mão da família em muitos momentos, em 90% dos momentos. Não vai poder curtir tua família, ficar com quem você gosta, com quem você ama, às vezes ficar longe em viagens ou em trabalho mesmo. Então tudo isso faz parte, certo? Combinado? Então aqui Escola de Narradores com Maurício Bonato. Hoje eu falei um pouquinho da rotina do narrador e da narradora esportivos. Valeu!